Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou Eliane Teodoro, estou aqui para trazer conteúdo de valor para você. Deixa eu te perguntar, você já parou para pensar por que algumas pessoas estudam exatamente o mesmo número de horas que você, muitas vezes, e mesmo assim parece que elas aprendem mais? E a resposta pode não estar no quesito inteligência, ou no quesito disciplina, ou até mesmo na própria quantidade de horas estudadas. A resposta pode estar no cronograma. E eu não estou falando daquele cronograma que é simplesmente bonito, cheio de horários e cores. Eu estou falando de um planejamento que respeita a forma como o seu cérebro realmente aprende. Porque a neurociência já nos mostrou que aprender não é simplesmente entrar em contato com uma informação. Aprender significa verdadeiramente modificar o seu cérebro, fortalecer conexões entre os seus neurônios. E essas conexões só permanecem fortes quando são utilizadas repetidamente. E é justamente por isso que muitas pessoas estudam todos os dias, mas continuam esquecendo uma grande parte do conteúdo, esquecem poucos dias depois. O primeiro erro que a gente pode citar aqui é que muitas pessoas acreditam que um cronograma serve apenas para organizar as matérias. Muita gente faz um planejamento assim. Segunda-feira, português, terça-feira, direito constitucional, quarta-feira, informática, quinta-feira, administrativo. Olha só, parece organizado, mas existe um grande problema aqui. Esse cronograma diz apenas o que você vai estudar. Ele não diz quando você vai revisar, quando você vai fazer a aplicação, testar o seu conhecimento, quando você vai voltar àquele conteúdo. O resultado, ele é previsível nesse caso. Você vai acabar acumulando assuntos novos enquanto esquece os assuntos antigos. E é por isso que eu gosto de trabalhar com ciclos de estudo. No ciclo, você organiza uma sequência de disciplina, mas você também define metas diferentes para cada dia, para cada sessão. Essas metas, elas precisam estar distribuídas em 3 etapas: estudar, revisar e resolver questões. Teoria, retomada e aplicação. Essas 3 atividades cumprem funções completamente diferentes dentro do processo de aprendizagem, e isso faz total diferença para que você possa chegar no resultado que é a sua aprovação. A primeira é a meta de estudo. Veja só, é quando você entra em contato com o conteúdo novo, com a teoria, e isso pode ser feito por meio do PDF, que é o que eu verdadeiramente recomendo, mas também pode ser feito por meio de uma videoaula, da leitura da lei seca, né, ou até mesmo de um livro ali de doutrina. Mas existe um detalhe importante: estudar de forma ativa. E isso significa fazer esforço para compreender aquilo que você está estudando, seja assistindo ou seja lendo. Fazer perguntas, comparar os conceitos e tentar explicar com as próprias palavras, identificar os pontos importantes. Isso faz parte do processo. Apenas assistir a uma aula de forma totalmente passiva ou fazer uma leitura de forma totalmente passiva cria uma sensação de aprendizado. Olha, uma sensação, mas essa sensação nem sempre corresponde ao que realmente foi aprendido. Depois, vem a meta de revisão. E aqui existe um dos princípios mais conhecidos da ciência da aprendizagem, a prática distribuída. Em vez de você revisar tudo no mesmo dia, o cérebro ele vai aprender muito melhor quando o conteúdo é retomado ao longo do tempo. Então, uma revisão sistemática ali na leitura que foi publicada numa literatura científica, ela acabou reunindo centenas de experimentos que confirmou, que trouxe para a gente a confirmação de que distribuir as revisões produz resultados muito superiores em comparação com fazer a concentração de todo o estudo em um único momento. Isso acontece por quê, Eliane? Porque toda vez que você volta ao conteúdo, depois de algum intervalo, o cérebro precisa reconstruir aquele acesso e esse esforço fortalece a memória, deixando aquele conhecimento acessível para você. Aqui eu preciso te chamar a atenção.
Revisar não significa assistir novamente uma aula inteira ou fazer toda a releitura da apostila, do PDF. Na maioria das vezes, o que tem que ser feito na revisão é recuperar os pontos principais. Então, resumos estratégicos, revisar a legislação, mas principalmente tentar fazer isso com retomada ativa, explicando o assunto sem olhar o material. O motivo não é aqui para que você repita tudo de novo. O motivo da revisão não é repetir tudo de novo. É um objetivo muito específico, verificar se a informação continua disponível, continua acessível na sua memória. A terceira etapa de todo esse processo é a aplicação, que se dá por meio da resolução de questões. E talvez o maior erro de todos os concurseiros seja negligenciar essa parte. Eles enxergam as questões, muitas vezes, apenas como uma forma de medir o conhecimento. Na verdade, resolver as questões é uma forma de aprender. Inclusive, tem um estudo reverso. Quando você tenta responder uma pergunta sem consultar o material, você vai obrigar o seu cérebro a recuperar aquela informação. E a neurociência da aprendizagem chama isso de prática de recuperação. E diversos estudos da área da neurociência da aprendizagem mostram que esse processo fortalece muito mais a memória do que simplesmente reler o conteúdo ou simplesmente reassistir. Em outras palavras, é preciso entender que lembrar também é uma forma de estudar. É uma forma de manter aquele conhecimento acessível, porque você precisa ter ele acessível. Além disso, as questões, elas mostram exatamente onde estão as suas dificuldades, elas revelam se você errou porque esqueceu um conceito ou confundiu algum instituto que fosse parecido, se você interpretou mal um enunciado ou se você simplesmente realmente não estudou aquele ponto. Tudo isso faz com que você consiga preencher essas lacunas de conhecimento. Cada erro na resolução de questões acaba se transformando em uma informação muito importante para decidir o que você vai incluir nas próximas revisões. Percebe aqui como um bom cronograma ele funciona como um todo? Você estuda o conteúdo novo, você revisa esse conteúdo depois de algum tempo e utiliza questões para verificar se realmente consegue recuperar e acessar esse conteúdo. Quando aparece uma dificuldade, quando você sente essa dificuldade, você coloca isso em revisão novamente. Quando você começa a acertar com mais segurança, você vai aumentando os intervalos para a próxima revisão. E isso vai criar um ciclo contínuo de aprendizagem, de retenção e de acesso. Existe uma outra vantagem muito importante quando estabelecemos os ciclos. O ciclo de estudo é flexível. Se acontece um imprevisto que impede você de estudar ou de cumprir a sua meta, hoje, por exemplo, amanhã você vai fazer o quê? Continuar exatamente de onde parou. Você não vai abandonar todo o seu planejamento só porque teve um dia que fugiu ao seu controle, só porque perdeu um dia. Isso vai fazer com que a sua ansiedade seja reduzida, vai aumentar a sua consistência, que é um dos fatores mais importantes no processo de aprendizagem, no processo de preparação para concurso. E aqui, pessoal, se eu pudesse resumir tudo em uma ideia central seria: um cronograma eficiente, ele não organiza apenas o seu tempo, ele organiza a sua aprendizagem, o seu processo de aprendizagem. Toda sessão de estudo é como se fosse para responder algumas perguntas, entre elas, o que eu vou aprender hoje? O que eu vou revisar hoje? Quais as questões de que assunto, de que matéria eu vou resolver hoje? Quando essas etapas passam a fazer parte verdadeiramente da sua rotina, você deixa de apenas acumular as horas de estudo e você vai começar a construir conhecimento permanente até o dia da prova, conhecimento acessível. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Olhando para o seu planejamento atual, verdadeiramente, qual dessas etapas que eu acabei de abordar aqui está faltando? Estudo, revisão, resolução de questões? Já vai, escreve aqui nos comentários para mim que eu quero saber.
Eu gosto muito de ler os comentários que vocês deixam aqui, e se você quer realmente aprender a estudar de forma cada vez mais inteligente, estratégica, baseada em evidências científicas e aplicadas à realidade dos concursos públicos, vestibular, Enem, já pega e se inscreve aqui no canal, porque eu sempre trago conteúdos para ajudar você a aprender mais e melhor e a esquecer menos, aumentando aí as suas chances de aprovação. Já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa desse conteúdo, também está nessa pegada de preparação. Eu fico por aqui, tchau, tchau e até a próxima.